Muito bem, seja bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Eduardo Mireles, sou nutricionista e educador físico e eu criei esse canal com o intuito de ajudar você que não quer depender de terceiros para melhorar sua saúde e também sua autoestima. Então vem comigo que a terceira aula vai ser sobre os carboidratos. Aula 3, carboidratos, o principal combustível do corpo e do cérebro. Agora nós vamos entender o que move o metabolismo humano. Qual que é o principal combustível, né? No caso, do nosso motor? A glicose como base. Os carboidratos são quebrados em glicose, que é a moeda de energia mais eficiente para as células. O nosso cérebro consome em média de 120 gramas de glicose por dia. Ele é um órgão que depende da glicose, por isso, então, glicose dependente. Já os músculos armazenam essa glicose em forma de glicogênio muscular para efetuar as contrações de alta intensidade. E aqui nós temos algumas fontes de carboidrato: o arroz, batata doce, a aveia e o macarrão. Basicamente, ele tem a densidade de cada grama de carboidrato ter 4 calorias, assim como as proteínas, tá bom? E as gorduras que têm 9 calorias por grama, então tem essa diferença. Enquanto a gordura fornece energia mais densa, o carboidrato fornece uma energia mais rápida. Mas tem uma diferença, existem duas divisões, que são os carboidratos simples e os carboidratos complexos. O que muda entre eles é a estrutura. O simples tem uma estrutura mais curta e uma absorção mais rápida. Um exemplo deles vai ser o açúcar de mesa, o mel, sucos, a própria fruta e, no caso, né, que tem a frutose, que é quase a mesma coisa da glicose, tá? Então é uma energia mais disponível e mais rápida. Já os carboidratos complexos têm uma estrutura mais longa, os amidos, né? Tem uma absorção lenta e gradual. Alguns exemplos são batata doce, o arroz integral, a aveia e a mandioca. Mas cabe ressaltar aqui que o arroz branco, depois que armazena ele na geladeira, ele cria um amido resistente, deixando esse índice glicêmico menor ainda, sendo considerado um carboidrato complexo também, tá? E o uso dele é mais para a base da sua dieta, para manter a saciedade, já que a absorção é um pouco mais lenta e isso gera uma energia mais sustentável ao longo do dia. Existe a escala de velocidade, que é o índice glicêmico. A abreviação é o IG, que tem um impacto direto no nosso sangue, tá? Então, aqui tem alguns exemplos do índice glicêmico de alguns alimentos comuns de fonte de carboidrato. Temos ali em 100, né? A glicose pura. Abaixo temos a tapioca, arroz branco, batata doce, a maçã e a lentilha. Preste bem atenção, a tapioca tem 93 no ranking de índice glicêmico. Isso quer dizer que ela é uma energia rápida, enquanto a lentilha tem 26. Se você reparar ali embaixo tem um gráfico. Baixo índice glicêmico é igual ou menor do que 55. Um médio índice glicêmico é de 56 até 69 e um alto é maior ou igual a 70. Então nós podemos ver que o arroz branco ele está beirando ali, mas ainda é considerado alto, a menos que ele vire o amido resistente, que é que eu acabei de comentar, não é mesmo? E temos o teor de fibra a cada 100 gramas desse alimento, por exemplo, aveia em flocos, lentilha cozida, grão de bico, feijão carioca e a maçã com a casca, ela vai ter esse teor de fibras em gramas, tá? E cada um representa um tipo de grupo, né? Somente a maçã, que é uma frutose, ela é simples, mas ainda assim tem um alto grau ali de fibras. No topo do ranking, lógico, a aveia. Agora, o que são essas fibras? Fibras também são carboidratos, mas o corpo humano não consegue absorvê-las e transformar em energia. E ela tem duas divisões, as solúveis e as insolúveis. De certa forma, as insolúveis ajudam ao intestino funcionar. Então, quando você está constipado, ele ajuda a criar o bolo fecal, né? O volume das fezes e acelera toda essa passagem, tá bom? Já solúvel cria um gel que quando mistura com a água, ele lentificam a digestão e ajuda a controlar a glicose no sangue e o colesterol. Tá? Então tem alguns grupos que têm mais abundância em solúveis, como a aveia, maçã e leguminosa, e outros de insolúvel, que é o farelo de trigo, cascas de grãos e sementes. Tá? De certa forma, as fibras vão te dar muita saciedade, porque ela segura a fome, já que ela cria essa pasta, esse gel, enfim. Ela trabalha também na questão da glicemia, porque ela evita picos
Por exemplo, quando você come uma fruta, por mais que ela tenha frutose, ela vai também ter fibras, que juntando os dois ali, ela consegue diminuir o índice glicêmico e a glicemia no seu sangue por consequência, né? Ela também vai ter prebióticos que alimentam as bactérias dentro do seu intestino, que isso é essencial para a sua saúde e sua performance também, tá bom? E reduzem o risco de doença crônica. Bom, agora nós vamos falar sobre velocidade e quantidade. Existe o índice glicêmico e a carga glicêmica, né, que nós comentamos sobre o índice glicêmico. Ele mede a velocidade que o carboidrato entra na corrente sanguínea em forma de glicose. Ele avalia a qualidade do carboidrato de forma isolada em laboratório, padronizado, com 50 gramas de carboidrato puro. Tá? Então, o foco é uma resposta à velocidade, um pico de insulina. Já a carga glicêmica, ela tem uma equação, porque ela mede o impacto glicêmico baseado na porção real que você coloca no prato. Leva em consideração também o índice glicêmico, mas associado à quantidade real de carboidratos na porção. Por exemplo, aqui, que eu coloquei a melancia, né? Ela tem um alto índice glicêmico, 72. Porém, como ela é composta de água e fibras, basicamente, e ela tem pouquíssimo açúcar na sua porção, quando coloca nessa questão de carga glicêmica, ela é baixa. Ela é considerada nível 4, tá bom? Então, você não vai ter um pico de insulina comendo uma porção normal, por mais que ela tenha um índice glicêmico elevado. Então, isso também precisa ser entrado na sua conta e no seu pensamento. Tem que ser ponderado, tá bom? Basicamente, nós precisamos de uma variedade no nosso prato. Os amidos vão dar uma energia mais sustentável ao longo do dia. As frutas entram de maneira estratégica para acrescentar vitaminas, minerais e energia rápida ali para o seu treino ou então alguma outra atividade física, né? E as leguminosas vão nos dar ali as fibras para ajudar o intestino, a microbiota. Também tem proteínas e nos fornecem energia, tá? Então, a fibra é um super carboidrato. Nós não absorvemos como energia, mas ela tem um impacto direto no controle glicêmico, na saciedade, no microbiota e nossa saúde cardiovascular devido à regulação ali na parte do colesterol. Não é o carboidrato que engorda, é o excesso calórico crônico associado ao sedentarismo. O carboidrato é seu maior aliado no treino de força. Esse é um princípio fundamental dentro da nutrição clínica e esportiva, da nutrição como um todo. Então, estratégia prática, como escolher, é nós priorizarmos no nosso dia a dia os carboidratos complexos e integrais em 80% do tempo. E usar estrategicamente os de rápida absorção e índice glicêmico no nosso pré-treino ou pós-treino, principalmente pós-treino, porque querendo ou não, nosso pré-treino depende de muito mais tempo do que ali as 2 horas antes do treino que nos antecede para estar absorvendo, disponibilizando isso. Então, principalmente para repor no pós-treino, tá bom? E ter pelo menos de 25 a 30 gramas de fibra todos os dias, tá bom? Lembrando que o carboidrato, ele é uma peça fundamental para a performance. Inclusive, se você está em bulking, ele deve ser priorizado, até porque a proteína, sim, ela reconstrói as fibras que foram danificadas no treino, porém, como a alta taxa calórica que é necessário ter para aumentar a massa muscular, se nós colocarmos uma proteína muito alta, além do que nosso corpo precisa para reconstruir as fibras, ela vai trazer muita saciedade e não vai atuar tão bem na parte de energia quanto os carboidratos, que vão nos ajudar muito na questão de força, de performance também, tá bom? E além das perguntas que eu vou pedir para você deixar nos comentários do vídeo, eu vou trazer também uma dica muito boa. Apesar do carboidrato ser a principal fonte de energia, não é esse a principal função do carboidrato. A principal função do carboidrato é de se sacrificar basicamente. Ele se sacrifica no lugar da proteína e da gordura para que não ocorra um processo chamado de gliconeogênese. Porque você que faz zero carbo ou baixíssimo carboidrato no dia pensando em emagrecer, entenda que a proteína e a gordura que você come no final do dia vai virar glicose através desse processo, que chama gliconeogênese. Então, por isso, não é muito eficiente, até porque proteína é mais caro e a gordura também pode ter impacto ali na parte de colesterol, no lipidograma como um todo.
Então não é muito inteligente fazer esse corte sem que haja uma estratégia por trás disso. Então o carboidrato ele entra como um poupador da proteína, para que a proteína faça a sua função, e um poupador da gordura, para que ela faça a sua função. Porque quando não há o carboidrato, existe essa gliconeogênese que acaba que nós vamos obter glicose de um jeito ou de outro. Então, essa é a principal função do carboidrato, além de ser a primeira porta quando nós pensamos em energia que o nosso corpo utiliza. Bom, essa foi a aula de hoje. Tendo qualquer pergunta, coloque aqui nos comentários que eu vou estar te ajudando. Além disso, meu Instagram é eduardo_meireles. Lá você consegue ter acesso a vários conteúdos sobre treino e dieta também, além de estar interagindo comigo. Além disso, eu tenho cupom de desconto na G-Pharma e na Join Health para suplementos e vitaminas para te ajudar no seu dia a dia, na sua performance, na sua saúde. Além disso, se você precisa de alguém para montar a sua dieta, se você está perdido, não sabe por onde começar, dentro da descrição também tem o meu contato, onde eu mesmo vou estar respondendo você para estar introduzindo a dieta no seu dia personalizada para você ou então o seu treinamento também.